Pode abaixar o som, querido. Estamos no ar, estamos no ar. Eu já tirei. Não tirou, não. Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Esse é o NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Estamos mais uma sexta-feira, mais esse estudo aí do Seara, do Lar Espiritual Seara de José, e já estendendo para todo mundo aí que é do NED, né? Todo mundo que faz parte, que participa do NED. Vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos e temos mais um assunto depois. Sim. Que depois aí uma colega nediana. Isso, depois a gente vai tirar uma dúvida aí com vocês. Espero que vocês estejam nos acompanhando aí da USE da Baixada, do Ceará News, os nossos programas, as palestras espíritas. Estamos fazendo uma programação adequada, né? Uma programação com conteúdo, justamente para que a gente aprenda, para a gente estudar, né? Para a gente ler, porque nessa distância realmente fica difícil, apesar que temos a possibilidade de estudar em casa. Sim. Mas é importante que a gente passe para vocês isso. Hoje é um dia muito legal, um dia que a gente pode trocar ideias, né? E a gente já está vendo o pessoal entrando aqui, ó. Olha lá, vamos lá, já dar uma boa tarde? Já? Joelma. Tudo bem, Nilton? Dá só boa tarde. Boa tarde, José. Boa tarde, queridos amigos nedianos e simpatizantes. Como nós costumamos dizer, sextou. Sextou na matéria e sextou na espiritualidade. Sexta-feira é dia de aprendizado. E o NED é nosso, e por ser nosso, contamos com vocês na participação. Tragam suas dúvidas, suas colocações, para nos ajudar, tá bom? É isso aí, ó, já vai entrando, olha lá. Boa tarde, Joelma Ventura. Joelma, grande Joelminha, um beijo muito no coração. Boa tarde você também, a Sueli Manfred de Júlio. Nossa, Regina Lago, vambora. Quem mais? Rosimeire Cortez Caetano, boa tarde a todos. Estão mostrando o rostinho de vocês aí, né? Que linda, olha que linda. A voz da multidão. Olha, grandãozinho. Sotelo Medeiros. Hoje eu tive o privilégio de ouvir logo bem cedo, só brilhou lá fora e sobrou para mim também, o nosso coração encheu logo cedo, conversando com a Alcina. Foi muito bom. Né? Vamos lá, Heloísa Inácio. Oi, Heloísa, tudo bem? Beijo, Heloísa. Aí, Marilena M. Silva. Aline Renata. Aline, quero notícias suas, saber como é que você está, Aline. Né? Nós tivemos uma conversa aí. Tour Leve, boa tarde, queridos amigos. Vamos entrando. Tá bom, pessoal? Vamos entrando direitinho. E qual é o assunto de hoje do Livro dos Espíritos? O assunto é no capítulo 8, Emancipação da Alma, item 3, a transmissão oculta do pensamento. Né? O que nós pensamos todo. O que não falamos, mas pensamos. Né? Então, é importante a gente ouvir hoje um pouquinho sobre isso e falar sobre isso, né? Tirar algumas dúvidas, fazer algumas colocações e, como sempre, contamos com vocês. Né? Acorde o pessoal que não veio ainda, dá um toque para todo mundo, vamos estudar. E quem não puder assistir agora, assiste depois também, com certeza. Tá bom? Deixa eu tirar tudo leve daqui que eu esqueci. Aí, tô aprendendo a lidar aí com esse equipamento. Novo sistema, né? Ah, tá. Entrou agora a Vande Rodrigues. Boa tarde, queridos irmãos. Tá bom, gente? Vamos lá? Vamos estudar? Vamos embora. Vamos que vamos. Transmissão oculta do pensamento. Perguntas 419 a 421. Por que a mesma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surge ao mesmo tempo em vários pontos? Já dissemos que durante o sono, os espíritos se comunicam entre si. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem julga ter inventado. Assim, muitos podem descobrir a mesma coisa ao mesmo tempo. Quando dizeis que uma ideia está no ar, fazeis uso de uma figura de linguagem mais exata do que supondes. Cada um contribui
sem o suspeitar para propagá-la. Assim, muitas vezes o nosso próprio espírito revela a outros espíritos, sem que saibamos, o que constituía objeto de nossas preocupações durante a vigília. Os espíritos podem comunicar-se se o corpo estiver completamente acordado? O espírito não se acha encerrado no corpo como numa caixa, irradia por todos os lados. Por isso, pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, embora o faça mais dificilmente. Como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia? São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos, mesmo quando o corpo não está dormindo. Há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamentos que faz com que duas pessoas se vejam e se compreendam sem necessidade dos sinais exteriores da linguagem. Poder-se-ia dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos. É isso aí. Muito bem. Curto, mas profundo, né, gente? Foi curtinha, gostoso, mas foi profundo. Aí eu queria destacar sobre... Nós temos a famosa intuição, né? Falei assim, puxa vida, tive uma ideia, que bacana, né? Poxa, do nada veio essa ideia, eu estava com uma preocupação a semana inteira, de repente me veio aquela ideia. Pois é, essa intuição que nós temos tem duas vertentes. A nossa reminiscências, o que é reminiscência? A história do nosso passado, já vivemos isso, conhecemos sobre isso, né? E nesses registros, que a gente chama de registros acásticos, vamos falar numa linguagem atual, digamos que registro acástico seja a nossa memória, né? A nossa HD, lá está guardado as informações do computador, né? Então, os registros acásticos é tudo aquilo que nós vivenciamos na nossa existência, que necessariamente não há necessidade de nós utilizarmos agora. A gente pode ter sido médico, pode ter sido cantor, pode ter sido musicista, pode ter sido várias coisas, porém, nesta encarnação, para que eu possa, de alguma maneira, passar e resgatar os compromissos que estão em nosso projeto reencarnatório, essas lembranças ficam guardadas. Muitos de nós não conseguimos tocar nem caixa de fósforo, né? Mas, porém, podemos ter sido um grande maestro, um grande músico. Só que, nesse momento, nós não há necessidade para isso. Um exemplo, Divaldo conta a história da mãe dele. A mãe dele, nessa reencarnação, era praticamente semi-analfabeta, né? Porque ela tinha que passar por todo esse processo. Porém, a cultura que ela tinha era imensa. No final, já da vida dela, depois, quando ele consegue entrar em contato com alguns grupos da espiritualidade, ele fala que a mãe dele era um espírito evoluidíssimo, tinha muito conhecimento, mas para esta reencarnação, ela precisou que, através do véu do esquecimento, esses conhecimentos fossem sufocados, né? Para que ela pudesse fazer todo esse projeto que ela teve. É a mesma coisa nós. Então, em alguns momentos de nossa vida, essa intuição do nosso passado, ela vem presente. Intuição é uma coisa. Inspiração é quando os nossos amigos espirituais ou companheiros de jornada nos inspiram para fazer algo. É uma coisa diferente, que a gente pode ou não fazer, a decisão nossa. Agora, esse outro caso é o caso do desdobramento pelo sono. Nós estamos com uma dúvida muito grande, quando a gente se desdobra, encontra com os amigos, eles nos orientam, faz isso, faz aquilo outro, ou até nos alerta, olha, quando chegar em tal data, em tal momento vai acontecer tal coisa. Então, se prepara para você não passar por uma dificuldade maior. Então, já nos inspiram e deixam a intuição pronta, né? E na maioria das vezes, aí como foi dito, né? E quando estamos em êxtase, ou seja, quando estamos acordados, podemos nos comunicar com a espiritualidade? Sim, podemos, que é no caso também quando você tem uma intuição ou inspiração, né? Os músicos, por exemplo, e eu não estou falando eu não estou me dirigindo àqueles que são médiums, né? Que ostensivos, que
que nem no caso o Divaldo, o Chico e tantos outros que psicografavam ou até escreviam um livro, que se preparam, hoje, ou para esse momento, para escrever o livro. Ele parava e escrevia. Existem aqueles músicos que não aceitam a espiritualidade, ou seja, a mediunidade, não tem nenhuma religiosidade, porém, recebe, sim, intuitiva e inspiradamente as músicas. Né? Eles dizem, tive uma intuição. Aí eles criam a famosa musa, né? A musa inspiradora, ou então a inspiração em algo, se inspira em algo. Por isso que se você conversar com um músico que não tem fundamento religioso, eles dizem que inspiração é o foco que eles têm. Eu me inspiro na lua, me inspiro no sol, me inspiro na planta, me inspiro... Ou seja, ele está focando aquilo e pega aquela energia ambiente. Né? Então, esses são os pontos importantes que eu achava de colocar. Se alguém tiver alguma colocação, a gente... Eu só quero dar uma boa tarde aqui, ó, que entrou a Urânia Trudes, aí, boa tarde, daqui a pouco conversaremos, né, Urânia? Marisa Fente Pérez, boa tarde. Eliana Fernandes, a nossa contratada, Vozes Bonitas, está falando que é a primeira vez que ela assiste aquele começo, né, que você faz, a montagem que você faz do estudo. Né? Eu pensei que era a nossa voz, mas não é. A minha mulher fala que eu tenho voz de alto-falante de quermesse. Como é que é? Voz de quê? Alto-falante de quermesse. Muitos de vocês nem sabem o que é quermesse, não era a época de você, mas na época tinha uma quermesse, né? Normalmente era em junho, né? Aquelas brincadeiras, trancava, vamos prender, a menina tá paquerando o cara, mandava notinha, prende fulano, né? Aí tinha uma pessoa do alto-falante que falava no alto-falante que era um poste mesmo com o alto-falante lá em cima, e o cara falava assim, fulano de tal. Só que já viu aqueles microfones, não hoje o som que tem, né? Que absurdo. Salete Faria, boa tarde. Eliana Fernandes está fazendo um comentário aqui, ela fala assim, acordado é vigília, êxtase é um desdobramento maior. Sim, desculpa. Desculpa a nossa falha, você tem razão. Corrigiu? Obrigado por ter me corrigido. É verdade. Como é que a gente tem... Ó, a Eliana está dando risada, né, do alto-falante seu aí, né? E a Cláudia Ribeiro, boa tarde. Cheguei tarde, mas cheguei. É isso aí, sempre a tempo, Cláudia. Beijo, Claudinha. Essas intuições que a gente tem de algo que vai acontecer ainda, né? Como se fosse uma premonição. Como é que funciona isso? Então, como é que a gente tem possibilidade de algum espírito falar para mim, não vai por aquele caminho, porque você pode se dar mal? Você não deve por aquele caminho. É isso. Ele tem o poder de ver o... Me explica. Não tem. O que acontece é mais ou menos aquilo que a gente sempre fala, insiste, né? Até o nosso querido Davidson Lamela, né? Davidson Lamela, doutor Davidson Lamela. Que diz o seguinte, que todos nós, todos, por mais difícil que seja de aceitar, nós sabemos do nosso trajeto reencarnatório. Tudo que vai acontecer, tudo que a gente sabe que vai acontecer. Né? Então, tem duas situações que eu descubro que aquilo vai acontecer. Primeiro, que eu sei que vai acontecer, porque está no meu projeto, está nas minhas provas ou nas minhas expiações, depende daquilo. Então, está que eu vou passar por aquilo. Porém, eu costumo dizer que nossa existência terrena, enquanto acordado, né? O que acontece? Existem escombros, né, emocionais. O que são esses escombros emocionais? Os nossos desejos, nosso prazer, nosso imediatismo, nosso materialismo, que vai sufocando esse estado, esse sentimento, essa percepção, né, mais latente. E a gente começa a ficar um tanto quanto opaco. Quando a gente entra nesse processo, os nossos amigos espirituais, nossos companheiros do bem, e até os companheiros contrários que nos auxiliam, e os nossos amigos espirituais também conhecem o projeto reencarnatório, né? Porque eles nos acompanharam. E eles nos avisam, não só durante o sono, principalmente durante o sono, que quando mais a gente está, né, sem o corpo, então nós ficamos mais sensíveis. E também quando chega durante o sono, fala assim, olha, lembra que amanhã, às 10 horas da manhã, ou às 11 horas, lembra que você vai passar por isso? Caramba, eu tinha me esquecido, então. Cuidado, se prepara. Puxa vida. Aí eu já fico preocupado, porque eu sei o que vai acontecer. Aí eu falei, caramba, mas puxa vida, mas você me conhece, sabe que está arriscado eu esquecer, porque eu estou com uma preocupação imensa no meu trabalho, como não estou brigando muito com a minha filha, com a minha esposa, o meu filho assim, quando eu voltar, fica tranquilo, eu vou estar contigo, né? Eu vou tentar, porque a decisão é sempre sua, eu vou tentar, naquele momento, te despertar para esse problema. Então, eles, de alguma maneira,
Quando Você está falando de um planejamento, mas mas a gente tem o livre-arbítrio, a gente faz as escolhas. Sim, não quer dizer que vá fazer. Não, quer dizer que exatamente. Quer dizer que a gente deve fazer, né? Na realidade, o nosso projeto reencarnatório, nós deveríamos fazer linha por linha, ponto por ponto, vírgula por vírgula. Mas nós temos o nosso livre-arbítrio. A gente pode fazer ou não pode fazer. Tanto é que na espiritualidade, eu costumo brincar que tem o plano A, plano B, plano C. Plano A, plano B, plano C. Porque eu vou dar um exemplo para vocês. O meu plano A seria ficar casado, né? A minha esposa me aturar, se a mala sem roda, sem alcinha. Você está no plano A, o B ou o C com a tua esposa? Não, por enquanto é o plano A. É o plano A. É o plano A, porque não sei antes, que teve os namoros e tal, né? Então, é sempre escolha, mas por enquanto eu sou plano A. Mas digamos que ela, de repente, não tem jeito, aí vem um plano B, né? Aí ela já passa por uma outra situação, né? Em que não será igualmente aquilo que eu tinha me proposto a fazer, mas diferentemente, porém, igualmente no seu projeto reencarnatório. Né? Então, é mais ou menos assim, entendeu? Então, aí esses amigos... Aí você perguntou, como é que eles sabem que isso vai acontecer? Além de conhecerem o meu projeto reencarnatório, tem um exemplo, não lembro se é do livro de André Luiz, que é mais ou menos assim. Aqueles espíritos mais elevados, né, metaforicamente falando, é como se estivesse numa montanha acima da minha. Eu estou no topo da minha montanha, então eu sei o que eu vou fazer. Esses amigos estão acima de mim, então a visão, a ótica deles é muito maior. E eles enxergam além do que eu enxergo. Quer dizer, então, que aquele pessoal que adivinha, aquele pessoal que consegue, vamos dizer assim, eu sei que tem os... Não tem. Aqueles que você está falando os que são... os verídicos, né? Os verídicos, aqueles que a gente pode dizer assim, nossa, eu posso te dar vários exemplos. Na realidade, eles não estão enxergando o que vai acontecer, eles estão enxergando o teu planejamento. É isso que eu quero entender. É a probabilidade. A probabilidade. Porque, na realidade, o que eles veem é a probabilidade. Porque como é que funciona? Probabilidade? Probabilidade, porque eu posso mudar. Então, ele vê uma probabilidade. Só que no meio do caminho, eu mudo. Então, assim, você vai cair lá na ponta, lá. Tá? Aí, de repente, eu mudo o caminho. Você vai... Um exemplo. Poxa, você vai continuar esse trabalho. Você está trabalhando aqui, nesse trabalho que você está fazendo, nessa empresa que você está trabalhando, daqui a 15 anos, você vai subir de cargo e vai se aposentar com muito dinheiro. Só que no meio do caminho, por um motivo qualquer, eu mudo. Eu só não faço isso, é lógico. Mas a maioria das pessoas faz isso, acabam mudando. Eu não sei se a maioria, eu sei que eu já fiz. Então, coisas que eu não devia ter feito, hoje eu sei que não devia ter feito, eu fiz. Então, eu mudei. Mas como é que você tem certeza que você fez outro caminho? Tenho certeza. Você tem certeza? Como que você tem certeza? Tenho certeza porque eu mesmo acessei e reconheci que isso é possível, né? Cada caso é um caso, viu, gente? É o que eu falei. Hoje eu tenho a certeza disso, né? Como eu tenho certeza também que todos nós sabemos. No fundo, você sabe o que você devia ter feito e fez. E com isso você está, digamos assim, respondendo. Não é pagando, você está respondendo por aquilo. Entendi. Eu acho que todos vocês, quando chegar na maturidade, né? Maturidade física e espiritual. Eu falo assim, eu não deveria ter feito aquilo. Não é questão de dinheiro. Eu não deveria ter feito aquilo. Você sente, tá latente em você. Mas você fez, e lógico, nunca nada se perde, né? A gente acaba aprendendo outras coisas, né? O universo é assim. Então, a gente percebe e aprende outras coisas. A gente amadurece de um jeito ou de outro, né? É o famoso sacro ofício. Aí, quando você faz esse trabalho, pode ser com uma forma não tão gostosa, né? Desagradável, ou uma forma que nos agrade. Né? Agora, esse pessoal que tira a carta e que faz exatamente, e coloca para você e diz para você exatamente as coisas, né, que vão acontecer e até relata coisas que estão acontecendo. Como é que funciona isso? Porque funciona assim. Segundo o próprio Emmanuel, existe um campo chamado campos mórficos. O que é o campo? À nossa volta existe uma psicosfera, aonde nós falamos em pensamento, né? Aonde o pensamento, de uma forma científica, de uma forma assim atômica, né?
Ele consegue, aqueles que têm a capacidade, conseguem perceber tudo à minha volta. Não esses que são, assim, videntes, né? Falamos videntes. Na realidade, sem eles perceberem, sem eles saberem o porquê, porque eles têm um dos fatores, uma das antenas é a glândula pineal, né? Então, esse cristal, que é o cristal de apatita, é um cristal receptor. Ele capta a energia. E cada um tem uma potencialidade para fazer isso, né? Cada caso é um caso. Então, algumas pessoas têm essa potencialidade de, quando eu chego perto dela, ela capta o meu campo áurico, o meu campo mórfico. E lá nesse campo mórfico está todas as minhas preocupações, está todo o meu projeto. É como se eu como se eu estivesse acessando, por exemplo, as informações de um HD de um computador. Isso, exatamente. Você é um hacker. Então... Não sou. Não, estou brincando, não é não. Assim, mas digamos que eu seja um hacker, eu não consigo acessar toda a informação do seu Face, do seu... É mais ou menos isso. Não que seja um hacker, porque o hacker é uma coisa negativa, né? Mas é o mesmo processo. Ele consegue acessar de alguma forma, não só psíquica, mas também como orgânica, que o corpo também faz parte disso, ele faz com que as vibrações dessas pessoas consigam ter uma amplitude maior, né? Então, ele percebe e essa informação vai vindo para ele, entendeu? E como eu estou permitindo, porque assim, se eu não permitir, não vê não. É isso que eu ia te falar, eu não tenho acesso a todas as informações. Eu só tenho aquilo que é importante. É importante e o que eu deixo. Por exemplo, assim, tem digamos que tem uma informação, tipo assim, uma coisa grave, que é minha particular e eu tenho que resolver, tá certo? Mas eu, quando vou numa vidente, o que eu faço? Eu permito que ela veja. Eu quero que ela me diga, entendeu? E ao querer que ela me diga, é como se eu abrisse a porta da minha casa e abrisse a porta. Entendeu? Tanto é que você pode perceber que algumas pessoas, a vidente não consegue. É verdade. Ela não consegue. Ela pode ser a melhor do mundo. Aí o que ela faz? Aí ela, para não perder, né, assim... o dinheiro que vai receber? Não é só dinheiro, é o know-how, né? Know-how dela. Eu começo a inventar. Ou pego as probabilidades. O que é a probabilidade? Tipo assim, você vai ter uma semana ruim. Você quer uma coisa, mas não conseguiu. Né? Olha, aquilo que você quer não está fácil de conseguir, viu? Bom, isso é uma lógica, né? Nós queremos coisas todos os dias que a gente quer e consegue. Agora, aquilo que você quer muito, você vai conseguir. Tem. Né? Tem. Então, tem uma coisa que eu quero que eu não consigo e tem coisa que eu não quero, né? E você fica deslumbrado com aquilo. Porque como eu estou naquela, caramba, não é que a mulher é boa mesmo? Ou seja, ela rodeia e não define. Por você estar empolgado, e todos nós sempre buscamos um líder, né? Sempre buscamos um mito, sempre buscamos alguém... Né? Para a gente poder, principalmente a gente que não, pessoas que estão mal resolvidas. Pessoas que fazem isso é porque estão mal resolvidas. Porque se eu estiver bem resolvido, eu não preciso de ninguém. Eu sei que eu admiro pessoas. Né? Aí você está admirando. Agora, existe a idolatria. Né? A idolatria, a maioria de nós queremos idolatrar alguém com uma forma de alavanca, de base, de segurança, justamente para poder, de alguma maneira, me fortalecer naquilo que me enfraquece. Aliás, eu faço um convite a você que está assistindo. Conte para nós se você já teve alguma experiência dessa, né? Importante. Com alguém que joga no carta, búzios, alguma coisa assim. E se realmente ela foi uma experiência boa ou não, tá bom? Conte para a gente. Olha, tem umas perguntas aqui. Antes de mais nada, Delmira dos Santos está falando que já entrou lá. Boa tarde a todos. Seu Nilton, eu consegui chegar a tempo. Ô, Delmira, que bom, hein? Luz divina a todos nós. Maria José Dias também, boa tarde. A nossa contratada já está fazendo pergunta, a Eliana Fernandes, nossa contratada. Livro Renúncia, o mentor já sabia que o padre não ia conseguir evoluir. Sim. Quer lembrar esse pedacinho? Porque era a probabilidade. Assim, porque todos nós temos uma tendência. Então, a gente parte do zero. Diga assim, eu tenho uma tendência a furtar. Vamos falar assim, eu tenho uma tendência a furtar. Eu nasci com essa tendência ao furto, porém eu tenho que trabalhar e não fazê-lo. Né? Então, eu começo, até os 15 anos eu consigo resistir,
Porque meu pai, por exemplo, vou dar um exemplo bem assim, meu pai era espírita, minha mãe era espírita, me levou no mundo espírita, não sei o quê, e me deu aquelas orientações e tal, e eu fui, tal 15 anos, até os 15 anos. Porém, quando a gente chega nessa fase da adolescência, o que acontece? O nosso caráter começa a, de alguma maneira, confrontar a personalidade e as informações que a família trouxe. E a sociedade à minha volta. Aquela sociedade do 0 ao 15, 16 anos em que eu vivi, a família, né, as raízes, né, digamos assim, as referências, os exemplos, principalmente um exemplo, o meu amigo Beni Coquito, meu irmão, diz o seguinte, que exemplo não é o tipo da coisa que não só ele não é a única coisa, a única forma de ensinar. Exemplo, aliás, não é uma forma de ensinar. Exemplo é a única forma de ensinar. Então, os exemplos dos pais e tal, registra em mim, no meu campo, né, de personalidade. Aí a personalidade que meu pai e minha mãe cria em mim vai confrontar o meu caráter. Por isso que a gente fala assim, puxa vida, meu filho era tão boa pessoa, a gente sempre fez o melhor, só que de uma hora para outra descambou. Por quê? Porque o caráter dele foi mais forte do que esse molde de personalidade. Né? Então, nesse momento, o que aconteceu? Ele percebeu que a tendência já não tinha mais retorno. Né? Já estava realmente a falhar. Não que ele reencarnou para falhar, ele reencarnou para acertar. Só que chegou um momento que fosse, olha, agora... Entendi. A própria Eliana fala assim, a gente tem conhecimento do gênero das provas, mas não os detalhes. Sim. Os detalhes quem faz somos nós, né? Que é assim... É que nem uma prova da escola. Eu gosto de fazer a prova da escola. Você tem uma prova de matemática. Lá, hoje em dia, principalmente hoje em dia, tem o ABCD, né? Aquelas coisas todas. Você tem que acertar. Ou é A, ou é B, ou é C. Você tem que acertar. Mas os detalhes de como você vai encontrar essa resposta é a tua, digamos assim, o teu conhecimento ao longo desse período é que vai te mostrar o caminho mais comprido ou o caminho mais curto. O que é o detalhe? É fazer a coisa certa da forma mais comprida ou da forma mais curta, né? Depende de como você aprendeu, de como você trabalhou tudo isso, né? Perfeito. A Eliana Ferenc também, completando, a lei de Deus está na consciência. Sim, o grande templo, né? Está no nosso grande templo, que é a consciência. E ela ainda fala, por isso sabemos o que é bom e o que é ruim. Exatamente. Todos nós sabemos. Tem uma pergunta da Aline. Ela sábia. Não, era contratada, por isso que ela foi contratada. A gente não ia contratar qualquer pessoa. E nós combinamos também antes. É verdade. Brincadeira. Verdade. Aline Renata, Aline, meu amor, diga aí. Por quando ficamos doentes, tudo que ouvimos de coisas boas, levamos aquilo para o negativo? O que acontece com a nossa mente? Não entendi. Vamos lá. Quando nós ficamos doentes, tudo que ouvimos de coisas boas, levamos aquilo para o negativo. Quando fica doente. O que acontece com a nossa mente? É mais ou menos assim. Na realidade, eu vou dar duas situações, né? Muitas pessoas, uma pequena minoria, ela está doente e não quer ficar boa. Porque, de alguma forma, ela necessita do calor, atenção, de alguma maneira. Então, conscientemente, ela quer ficar boa porque aquela doença está incomodando, atrapalhando, seja lá qual for, tira da sociedade, afasta da família, dá incômodo, remédio, aquelas coisas todas, de uma forma. Porém, o inconsciente, ele fica, digamos assim, buscando essa afetividade que o doente tem, né? A preocupações da volta. Todo doente, a gente sabe, a gente é solidário. Pô, sabe aquele fulano? Pô, tá com tal coisa. Pô, caramba, puxa, vou ligar para ele. E aí, como você tá? Você melhorou? E cria esse carinho, né? Esse afeto, esse acolhimento. Então, poucas pessoas querem esse acolhimento e acabam não se livrando da doença porque é uma forma de ser acolhido. Então, um sentimento de rejeição que você tenha tido
em passados remotos, de outra encarnação, se sentir rejeitado, ou até nessa encarnação, no útero, ou até na infância, faz com que você tenha essa necessidade de estar enfermo para ter o acolhimento que você não tem. Isso é o inconsciente falando. Agora, a grande maioria é justamente por quê? Porque nós não somos, nós não aderimos àquilo que Jesus nos falou. Sois deuses, pode fazer o que eu faço e muito mais. E de que somos saudáveis. Nós somos, podemos não estar, nós somos seres saudáveis. Então, o que acontece? A gente acaba tendo um sentimento de pessimismo, de frustração e até mesmo de decepção conosco mesmo por estar doente. Poxa, como eu estou doente? Não posso, não quero. Eu falo, fui saudável a vida inteira, de repente fico... Por quê? Então, tudo aqui, digamos assim, as pessoas falam que você vai melhorar, então você quer, mas tem medo de que aquilo não seja verdade. O medo pode levar para esse lado negativo? Sim, exatamente. O medo leva para esse lado negativo. É isso aí. A própria Aline agora também pediu para saber. Quando ficamos com depressão e outras coisas, ficamos com pensamentos tão ruins que nunca tivemos antes. Por quê? A depressão, pensamento, né? Olha, porque é mais ou menos assim, gente. Nós estamos falando sobre espiritualidade, não é? O pensamento, ele é um ímã, falando assim, um português bem claro. Se você pensar negativo, você vai atrair aqueles amigos, não só companheiros da matéria, porque nós nos atraímos vibracionalmente, sem que a gente perceba. Então, uma pessoa depressiva atrai pessoas depressivas vivas, encarnadas, né? E assim, a psicosfera, né, que existe nessa depressão das pessoas encarnadas. E, ao mesmo tempo, o que é pior, que a gente não vê, são aqueles que vivem no mundo espiritual que a gente não enxerga. Então, quanto mais depressivo eu estou, mais eu atraio pessoas depressivas do mundo espiritual. Por quê? Porque eles querem o quê? Eles querem se fortalecer, não por mal, não é que querem prejudicar, nos fazer mal, não é isso não. Eles querem se acolher, é como se nós estivéssemos num local frio e começássemos a agarrar para nos aquecer uns aos outros. Então, eles buscam nas pessoas que estão depressivas uma afinidade com aquilo que eles estão sentindo. Então, eles buscam o quê no depressivo? A empatia. Um depressivo sabe o que está em depressão. Então, ele não só atrai aquelas pessoas que estão encarnadas depressiva e se juntam porque compreendem um ao outro, como na espiritualidade, que também buscam aqueles que são empáticos a ele. Por isso que a tendência é aumentar. Tem que sair logo disso aí. É isso aí. A Nilza Lozada aí, ó. Boa tarde a todos, Nilza Lozada. A Delmira Santos tem uma história para contar. Ela falou que em 1992, ela estava em Poços de Caldas. Ela foi numa feira de runas, de pedras, né? Vikings. Dizem coisas que na hora não acreditei. Em 2 anos aconteceu tudo aquilo comigo e com meus pais. Ela acertou 100%. Eu não entendo como é que ela acertou 100%. É aquilo que nós conversamos no começo. Não sei se vocês estavam. Na realidade, o que aconteceu? Ela viu o projeto reencarnatório de vocês de uma forma vibracional. Não é que ela tenha visto. Aquilo vem intuitivamente, né, para ela e vai... E além do mais, todos nós trabalhamos com um grupo de companheiros, né? Ela também tem esses companheiros, esse grupo, que vai trazer, olha, sabe... são informantes, assim, sabe? Fala isso, o que vai acontecer. Fala aquilo que vai acontecer. Inclusive, até os companheiros do consulente também está presente. E se ele acha aquilo importante para ajudar o seu companheiro de jornada, ele vai falar. Ele fala, olha, fala isso para ela que é importante para que ela não tome tal atitude ou tome tal atitude. Mas só é 100% porque você decidiu que fosse 100%. Você continuou nesse projeto. Que no meio do caminho você podia mudar, né, e, de alguma maneira, alterar essa informação. Não que ela fosse, né, embusteira nem nada, mas porque você... E nem tem um privilégio, um poder qualquer, né? Ela apenas recebeu as informações. Sim, exatamente. Né? Só recebeu a informação. Isso que você falou é fundamental que as pessoas enxerguem. Porque tem muita gente aqui, é claro que o público do NED, ninguém nunca foi numa vidente, nenhuma pessoa que está assistindo deve ter ido tirar uma carta, nada disso. Mas as pessoas que vão, é bom entender isso, que você acaba tendo essas informações, e eles captam essas informações, muitas vezes, porque você quer.
Não é isso? Olha, sabe como é que vocês podem? Eu vou dar um exemplo fácil de entender. Eu estou aqui, ó, estou aqui com vocês. Aqui atrás de mim, né? Tem um Aqui atrás tem painel. não, tem uma porta ali. Aí sabe aquela porta ali? Aquela Você porta tem uma porta ali atrás. Olha, eu vou usar a porta como exemplo. Aquela porta ali, onde eu vou, a porta vai atrás de mim. Aí eu sento, a consulente vai lá e fala, abre lá para mim. Ela abre a porta e começa a aparecer nessa porta tudo aquilo do meu futuro. Como se fosse um filme. Um planejamento. Um filme, né? Vai aparecendo um filme para ele falar assim, olha, tá vendo? Lá no filme, quando você tiver 18 anos, você vai casar com uma mulher alta, loira, não sei o quê, bababá. Olha, tô vendo uns filhinhos aqui, você vai ter 4 filhos, tá tudo no filme, no meu filme. Mas se eu fechar a porta, ela para de ver. Ou seja, não são nem todos têm a capacidade de ver. Nem todos nem têm a capacidade. É importante isso. E assim, nem todos, eu vou falar 100%, vou arriscar que nem todos, ou seja, 100% não erra, deixa de errar. Todos erram. Ninguém é tão capaz assim. assim. É 100%, né? Não vai acertar. Mas ela falou que do Runas foi 100%. Não, 100% para ela. Para elas, ok. Ela não vai receber 100 pessoas e acertar das 100 pessoas. Entendi, ok. Porque depende depende da atitude de cada um. Nós é que mudamos o nosso. Entendi. A Eliana Fernandes fez um comentário aqui, ó. Talvez porque a gente diminua nosso padrão vibratório, tem a ver com o que a Renata falou sobre a depressão. Sim, não, isso. Bem lembrado, Eliana. Bem lembrado, é isso mesmo. A gente abaixa o padrão vibratório. E outra coisa, a gente não atrai só espíritos depressivos. Nós trazemos galhofeiro, brincalhão, né? Zombeteiro, que acho que tá engraçado, cara. Porque tem de tudo nesse universo, né? Então, acredito, que engraçado, tá vendo? Pô, é uma mané mesmo, cara, não sei o quê. Então, que ficam assim por diante. Mas da Eliana Fernandes, e às vezes nossos pensamentos mais profundos saem dentro de nós. Exemplo, um copo cheio da água suja precisa encher-se de água limpa para ficar limpo. A água que entra expulsa a outra. Assim, nossos pensamentos, a oração limpa e os pensamentos negativos saem. Mas que maravilha! Aline Renata, deixando aí para você ler, tá vendo? Nossa, legal. Que lindo, gostei, hein? Bem colocado. Você vai receber um salário maior agora, vou aumentar, do nosso contrato. Vai aumentar em 20%. Só. Exatamente. E mais, a Eliana, nunca fui numa vidente, mas como todos nós somos médios, o que a vidente sabe, eu também sei. KKKK. Verdade. Tá vendo? Você tem toda a razão, porque na realidade assim, a vidente não deixa. Porque, bom, começamos por aqui. Todos nós somos médios, né? A gente já falou sobre isso, desde o mineral ao hominal, todos somos médios, ou seja, todos estamos intermediando entre a dimensão, né, espiritual e a nossa dimensão material. Então, a mediunidade é isso. Ostensividade é aqueles que, por algum motivo, têm ela mais latente, né, mais forte. Todos nós podemos acessar o arquivo do companheiro, desde que seja permitido por ele e desde que haja uma necessidade, tá certo? Então, todos nós podemos. Quem de nós, eu acredito que todos os medianos que estão aqui, não deu um chute, falou assim, olha, eu acho bom você parar com isso aí, porque daqui a algum tempo você vai acontecer uma coisa e aquilo acontece. Né? Outra boca de caçapa, o pessoal fala, né? Eita boca de caçapa, porque você falou, aconteceu. É praga? Não é praga. Às vezes é até um toque, né? Até um toque. Mas isso acontece. A Alcina Medeiros, a voz da multidão, está falando aqui. Agora sim. Precisamos sempre lembrar que temos o livre-arbítrio, então muitas coisas acontecem ou não, por nossas escolhas. Tá vendo? Sim, Falou. A gente precisa esclarecer que a gente respeita quem procura carta, tarô, nós respeitamos. Mas a gente precisa entender essa técnica, que nem tudo a gente vai ter acesso e que depende de nós mesmos que tem esse acesso. É verdade. Agora, só uma lembrança, é importante lembrar o público que está assistindo, o pessoal que está assistindo, os medianos, que meteu dinheiro no meio, esquece, tá? Não, colocou dinheiro no meio, ali não vai ter intuição, ali pode ter até uma trapaça. Não, nada. Mediunidade não pode ser cobrada de forma nenhuma, seja qual tipo for, entendeu? A gente tem que lembrar disso e não esquecer.
tá bom? Acabou as perguntas aqui, o pessoal não quer mais. Você tem um assunto para falar? Então, É bom avisar o público que a gente vai mudar de assunto, não é isso? isso. E esse assunto é importante. É importante porque uma amiga nossa, a Delmira, Ela chegou a tempo. Falou que ia estar a tempo. Ela nos fez uma pergunta, porque o NED, a gente faz assim, quando há, né? A primeira parte a gente fala sobre estudo, e depois a segunda parte a gente abre para alguém que tenha dúvida, queira fazer uma colocação. Então, foi bem pertinente que ela falou sobre isso. Existe na internet, rodando, um tal de Vidal Frossi, né, se não me engano. Vidal Frossi, uma coisa assim. E ele postou, e não é só ele, não. A gente tem visto muita coisa, né, gente? A gente tem visto a Mãe de Jesus psicografando, nós temos visto o nosso governador do Brasil, Ismael, psicografando, então virou moda, né? Já virou baciara que a gente fala aí. Quando Jesus já psicografou também? Eu não sei, ainda não, mas é capaz de qualquer hora bater um papo com a gente. Então, ele comentou uma coisa aqui que eu estava lendo, não é de todo... Ele falou o óbvio, que ele está falando sobre a transição planetária. Eu li tudo, mas ele falou óbvio, que vai em transição, que vai mudar, que os espíritos vão embora, aquelas coisas, todo mundo já está sabendo. Mas tem uma coisa que ele falou que eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Ele fala assim, a transição da Terra é um acontecimento tão grandioso, a ponto de envolver toda a galáxia. Olha, gente, aí é muita pretensão, né? A Terra envolver toda a galáxia. Não, ao contrário. A Terra é o contrário. É o contrário. Porque, na realidade, o universo está sempre em evolução. E a Terra vai evoluir porque ela faz parte desse universo. Assim como esse planeta, que, segundo o Chico, tem o nome de Crion, que é um planeta que ainda está na fase de criação, que também Jesus é o governador planetário. Ou seja, ele está em ebulição, vai para resfriamento, né? Está sendo preparado, né? A parte da natureza como um todo, está sendo preparado para quê? Para que esses espíritos rebeldes, que não aceitam o processo e não estão em condições de vivenciar a psicosfera da nova Terra, que é do processo regenerativo, eles estão sendo exilados para esse planeta, porém, cada um a seu tempo. Tá? Outra coisa que ele fala aqui, que eu queria destacar, que não é todos de uma vez, gente. Não é assim que funciona, não. Desde a Segunda Guerra Mundial, espíritos já não estão reencarnando mais. Um deles é Hitler. É bom falar isso, pessoal. Acho que é agora. Não é agora. Isso já vem acontecendo. Se você quer saber, o livro do Chico Xavier e até aquela menina que fez que veio conosco na quinta-feira, acho que o nome dela... Maluísa. Ela falou sobre... Ela comentou que já na época de Kardec, na Gênesis, o que já se falava naquela época um preparo da Terra para no período de regeneração. E olha que nós estamos muito dentro ainda do provas e expiações. Então, espíritos que não têm mais condição de viver no nosso meio, né, encarnado, eles estão no mundo espiritual em planetas como Plutão, a própria Lua, estão lá. Não é encarcerado, quando a gente acha que na cadeia, aquelas coisas. Não, eles estão aprisionados, sim, mas não dessa forma cruel, né, de comer pão e água, não. Eles estão aprisionados sabendo que não vão mais retornar. Inclusive, Chico, certa feita, conversando com uma amiga, que eu não lembro o nome agora, ele estava na casa dela, na varanda da casa dela, conversando, ele parou e falou assim, fulana, você está escutando o choro? Ela falou, Chico, como assim? Você está escutando lamento, choro de lamento? Ela falou, Chico, você não pode me comparar com você, né? Você está, eu não. Que choros são esses? São dos espíritos que sabem que irão embora. Já estão se lamentando, chorando muito. Ou seja, ele tinha essa percepção. Por que eles estão chorando? Eles nem sabem para onde vão. Não sabem. Mas por que do choro? Porque eles vão sozinhos. Os entes queridos vão ficar aqui. Então, aquelas pessoas que essa é a dor maior. Essa é a dor maior. Que foi a dor dos exilados de Capela.
que quando vieram para cá, eles vieram, a família ficou. Então, eles estando aqui, o maior anseio deles era voltar para lá, porque é lá que estavam as pessoas que ele amava. Né? Por isso que teve todo esse processo. E segundo o próprio Humberto de Campos, né, uma grande maioria já voltou, né, que são os egípcios. Né, os egípcios todos já voltaram, agora que estão os hebreus, os arianos. Os arianos estão por aqui, porque os arianos são os encrenqueiros, são os que estão criando guerra, os arianos e seus descendentes, né, e seus simpatizantes. Então, espíritos, hoje, espíritos que estão desencarnando, né, não vão retornar mais. E a partir de 2000, os novos espíritos convocados, gente, tem dois, vamos deixar bem claro uma coisa para nós aqui, para nós. Existem os exilados, que são aqueles que falam assim, cara, tu não tem jeito, aqui não dá para tu ficar, até logo, vai lá esperar que tu vai embora. E tem os convocados. Essas crianças cristal, que deram nome para tudo, a gente quer dar nome para as coisas. Índigo, cristal. Índigo, cristal, isso é nome, tem que dar nome, porque se a gente não dá para as crianças, ninguém consegue assim, essas crianças esclarecidas intelectualmente, não dá. Então, cristal, índigo, diamante, são espíritos intelectualmente evoluídos, porém, moralmente, ainda precisa, muitos são mais evoluídos que nós moralmente, mas ainda precisam desse projeto. Esses são espíritos convocados, não exilados, de planetas, né, mais elevados, falam assim, olha, você quer melhorar? Você quer melhorar ainda mais? Quer ir lá para a Terra para ajudar a Terra? Vou. Eu não vou. Eu vou ficar por aqui. Então, eles têm opção. Esses que estão sendo exilados não têm opção. Não tem. Vai e acabou. Eu não quero perder e tal. Não adianta. Você não... A Terra... O tempo que a Terra precisa para chegar no mundo feliz, você não tem esse tempo. Então, você não tem jeito. Você vai para lá. Quando você melhorar lá, você volta. Não tem problema. Ou para a Terra já regenerada, se você se regenerar, ou então, provavelmente, que isso vai acontecer, você vai para um planeta que está em provas e expiações. Agora, se nós estamos aqui, né, para o público aqui, para nós todos aqui que estamos assistindo, a gente tem uma chance ainda, né? Não, nós temos muita chance. Ainda temos uma pequena chance. Não, eu vou ser pretencioso, né? Vou ser pretencioso de dizer que nós estamos aqui na Terra, a não ser que muitos de uma hora para outra. Mas nós já estamos a caminho, porque Jesus nos convocou, né? Para o seu apostolado, e nós aceitamos. Porque se nós estamos... E eu não estou falando do espírita, não, gente. Não estou dizendo assim, não, o espírita é o cara... Não, eu estou falando para você que é religioso, que é católico, para você que é evangélico, para você que é da Seixonoei, você da Messiânica, você da Umbanda, do Candomblé, vocês já foram convocados por Jesus e estão a caminho. Então, a Terra precisa da gente. E nós somos os trabalhadores da última hora. E não é porque o trabalhador de uma hora está nas parábolas de Jesus e a gente fala aqui, né, no Espiritismo que nós somos os caras, não é assim, não. Todos aqueles que aceitaram sermos o trabalhador de uma hora, as pessoas que estão aí trabalhando por si, automaticamente são exemplo para todos nós somos trabalhadores. E eu acredito, sim, que todos nós estaremos na Terra, nesse processo regenerativo. Perfeito. Eu só queria convidar todos a assistir o filme, a Menina Índigo, né? Menina, já assistiu? Não vi, não. Sensacional. Eu vou ver agora. É o mesmo diretor do Nosso Lar, tá? A Menina Índigo, vale a pena. Já assisti umas 3 vezes, até para poder entender meu filho, né? Não, então, isso, é bom você falar. Veja bem, a criança índigo, né? Fala índigo, para vocês entenderem. Fala para mim, ela é perfeita? Não. Ela é assim, ela é hiper inteligente. Ela tem que ser domada. Ela é hiper inteligente. Ela é hiper inteligente. Mas é assim, ó. O que você está falando? Não aceito, não concordo. É assim, é isso. Não concordo com você. É isso. Porque, veja bem, nós estamos falando com uma criança fisicamente, mas com um espírito intelectualmente evoluído. Para nós, somos seres inferiores. Os pais são seres inferiores para ele. É isso mesmo. Entendeu? Então, nós temos que domá-los. Porque é um porco, é um baita de um alazão, né? Aqueles cavalos de 3 metros de altura, forte, mas é chucro. Chucro, eu digo assim, no potencial, na força, não sabe a força que tem. Então, aquele pai, aquela mãe, ele primeiro, no projeto reencarnatório, ele sabe que ia passar.
Olha, não é mole não dominar o cara, hein? Não, mas eu vou porque a gente tem, né? Eu aceito essa criança porque são crianças especiais que muitas vezes não tem nada a ver com o nosso laço familiar. São espíritos, eu vou brincar, vocês me lembram, nós somos chocadeiras, né? Nós somos chocadeiras. Deixa, não, ele vai me ensinar e eu vou ensinar Não, para ele. é isso mesmo. Né? Eu tenho experiência própria, é isso mesmo que você está falando. Então, Já mandam. já manda, exatamente. Já mandam. Então, As crianças estão vindo agora, elas já mandam, já comandam. Agora, olha a paciência, a tolerância e a inteligência, né? Para você poder dominar uma criança assim. Você tem que ser perspicaz. Porque se você não for perspicaz, você não domina. Ele vai te dominar. Né? Com certeza. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A Aline Renata está agradecendo, né? Da gratidão, que a gente falou sobre a depressão, sobre outras coisas que ela... A Nilza Lozano falou, graças a Deus que temos o livre-arbítrio, a nossa salvação, onde não temos o direito de interferir de quem quer que seja. Tá? Delmira Ciccone Moutinho, ela escreveu absolutamente nada, é sinal que ela não está bem com você. Não, quem não fala nada pode estar concordando com tudo também. Né? Também, é verdade, é verdade. Ana Paula Alonso deu boa tarde. Ana Paula, boa tarde. A Nilza Lozada falou assim, olha só, muitos estão assustados com o que estamos enfrentando na Terra, mas com o grande chamado para voltar. E muitos sem o entendimento e sem o esclarecimento necessário, sem o estudo cristão, é o desespero que abate a todos. Mas sabe o que eu acho? Uma visão particular minha. Todos nós sabemos. Todos nós sabemos. Só que é mais ou menos assim. Nós somos crianças que não queremos perder o doce. O dentista falou para a mamãe, falou assim, olha, de hoje em diante, ele não pode mais chupar pirulito. Não pode mais, porque está dando uma carne nele lá. Então, e a mãe tira o pirulito da criança. E ele não se conforma. Vai comer o pirulito. Eu adoro. Eu gosto. É o que está acontecendo conosco. Esse processo é muito bom. Porque ele fala assim, eu vou tirar o pirulito, mas vou dar um exemplo. Vou dar uma cenoura para a criança. O que é mais saudável, o pirulito ou a cenoura? A cenoura. Só que o pirulito é doce e gostoso. A cenoura é dura e o gosto não é complicado. É isso que está acontecendo conosco. Nós sabemos que a cenoura é saudável, né? que é isso que nós precisamos para poder nos fortalecer. Mas ainda estamos apegados ao pirulito, que é doce, faz mal, mas é doce, tem aquela gostinha de açúcar. Não é que as pessoas não estejam assim, não estou sabendo, ninguém está enganado aqui, gente, ninguém está enganado. Nem aquela pessoa, não desmerecendo, aquela lá do norte e nordeste, que está passando fome, que não estudou, não comeu mal, está subdesnutrido e não consegue nem somar 2 mais 2, até ele sabe de tudo isso. Não é ignorância de cultura que diminui a nossa ignorância intelectual como espírito. Então, todos os 7,8 bilhões e mais um pouco de encarnados sabem de tudo isso. E digo mais, e até aqueles que estão desencarnados. Só que aquela fala, ninguém quer perder o doce. Né? A Helena Fernandes está falando assim, eu acho tudo muito normal. A vida segue o rumo. Ninguém morre. Nosso planeta está em progresso e nós também. Tudo é vibração. Tanto aqui encarnados como desencarnados. Estamos vivendo onde escolhemos e onde precisamos. Morrendo coletiva ou individualmente, cada um segue com a sua consciência. Exatamente. E hoje é mais ou menos assim. O que nós estamos passando hoje? É mais ou menos assim, gente. Você vivencia o teu individual. Você não melhora, você não melhora, você não melhora. Aí outro, igual você, não vou melhora, não melhora, não melhora. 100 pessoas não melhora e existe o desencarne coletivo. Tá? Entendi. 100. Cai 100 no avião. Mas vem cá, na outra encarnação, eu tenho alguma vez com um avião, não tem nada a ver com um avião. O desencarne é coletivo, para que todos sintam esse choque do desencarne coletivo. Então, a evolução, ela é individual, mas, porém, ela faz parte do coletivo. Perfeito. Né? A Delmira dos Santos está falando, é difícil lidar com criança assim. Tenho uma neta, eu tenho um filho de 5 anos que parece que já falou para mim que quem manda é ele. Ele falou para mim, quem manda aqui sou eu. Não, já falou. Então a gente está tentando tomar aqui a coisa. Você imagina se ele me extrair isso, porque tem que mostrar, ao contrário, tem que mostrar para ele que não é assim. Né? Quem manda, por quê? Mas como é que a gente conversa com essa criança? Por que você acha isso? Porque ele fala assim, quem manda aqui sou eu? Porque é a reação natural do espírito. Mas vejam bem, vamos analisar que a criança de 5 anos de idade ainda não está reencarnada. Ainda não está reencarnada. Sua neta não está reencarnada.
Ela está no processo reencarnatório. Ela vai estar reencarnada aos 7, 8 anos ou 6 anos de idade, nessa faixa, quando o cérebro está completamente formado e o corpo ele está conectado com o espírito. Personalidade vai. Né? Aí, agora, porém, nesse momento, ele não está agindo, ele está reagindo. Quem manda aqui sou eu, por quê? Porque o espírito está reagindo. Apesar de ele estar no mundo físico, consciente, ele está com essa conexão, essa sensação. Na realidade, essa criança, ela está com sensação, que quem manda aqui sou eu. Porque ela sabe que intelectualmente é superior aos pais, no caso, né? Agora eu sou a neta também. Mas ela sabe, mas só não entende por que é e por que eu sou. Então, nesse momento, abaixar na altura dessa criança, vem cá, ou põe no colo, ou então você olha nos olhos dela. Por que você está dizendo isso? Por que você está dizendo que você, quem manda é você? Por quê? Aí ele vai parar e pensar. Porque não tem resposta para isso. É uma reação de um processo intelectual do espírito. Ele sabe que mandar, mas não sabe por quê. Aí ele vai parar e vai pensar. Entendeu? Então, a Eliana Fernandes está falando assim, eu não gosto de mensagens que fazem alarde e perturbam. Prefiro as que consolam e esclarecem na nossa vida moral. Quando a gente melhora, a nossa visão de mundo melhora também. Tem muita bobagem, né? E assim, nós temos essa capacidade de ficar absorvendo tudo. O problema é esse, a gente não consegue filtrar. Né? Então a gente começa, olha o que o Chico falou, a gente nem sabe se foi o Chico que falou. E a Maria, então, agora em Nazaré? Dando mensagens. Por isso que, gente, nós somos do NED, vamos filtrar. Ponham no NED, vamos conversar. Cuidado quando você coloca no NED. Não é para mim, veja bem, não é para mim, eu não ensino nada, eu aprendo com vocês. Mas é porque o NED tem quase 200 pessoas para a gente refletir, todos nós. Tem pessoas que eu não falo isso por hipocrisia, é verdade. Tem gente desse lado aí que sabe muito mais do que eu, muito mais mesmo. A única diferença é que eu costumo dizer que eu sou atrevido, papagaio de pirata, falo mais que a boca. Então eu estou aqui. Mas vocês podem nos ajudar uns aos outros. Colocou, olha, eu recebi tal coisa, o que vocês acham disso? Se põe. Olha, não é... Não toma aquilo como verdade. Isso. O que você acha disso? O que nós achamos? Porque o NED é nosso, lembra? O NED é nosso. O que nós, nedianos, achamos disso? E vamos colocar, porque eu concordo plenamente com ela, gente. Espíritos evoluídos abaixam a luz para não nos ofuscar. E jamais traria informações que criasse pânico, medo. Bons espíritos não fazem isso. Pode estar um caos, gente. Pode estar um caos. O que será que eles vão falar? Gente, calma. Tudo vai melhorar. O que Maria falou para Chico? Chico já estava numa perrenga, todo arrebentado, todo estrupiado, nada dava certo. O pessoal atrás dele, a igreja querendo botar ele no sanatório. Aí ele falou, não, pelo amor de Deus, eu preciso de uma... Pede para a mãe de Jesus, né? Que ele é assim com Jesus. Pede para a mãe de Jesus. Me dá uma mensagem. E ela deu. Sabe o que ela falou? No bilhetinho. Manuel escreveu assim, ó, tudo passa. Aí Manuel falou assim, ó, isso também vai passar. Tudo passa, isso também vai passar. Então, veja bem, estava um caos na vida dele, ela podia falar, meu filho, é que você não tem encarnação, fez isso. Não, no final ele fala, tudo passa. Isso também vai passar. Isso aí. Então a gente tem que avaliar muito que hoje, porque o Jesus falou, né, dos falsos profetas virão em nome dele. Está cheio de falsos profetas. Está cheio, está lutando. Né? Vamos avaliar isso. Ainda mais com a facilidade que a gente tem de receber. Agora então, tá olha só, rapidamente para a gente ir lá para finalizar, a Delmira dos Santos falou, é difícil falar para os pais que não é falta de educação. Tadinha, ela sofre. Não... É difícil, você tem que... olha, eu vou falar para você, Delmira, que é vó e eu que sou pai, você tem que ter um jogo de cintura, você tem que saber até que ponto a criança tem a personalidade da criança, até que ponto é essa questão da educação. Você não imagina a complexidade que é criar uma criança hoje, na idade de 4, 5, 6 anos, porque você tem que saber exatamente até por causa disso. Porque você pega uma criança que já vem, né, dessa forma. E olha, Delmira, eu vou falar uma coisa para você. Pense no que eu vou falar. É fácil. É muito fácil. Principalmente para você, que é uma nediana, que está, né, dentro da doutrina dos espíritos. É muito fácil. Lembra? É um espírito que não tem essa idade, 2 anos de idade, ela não tem essa idade, ele é milenar.
né? É um espírito que tem um conhecimento acima do seu, teoricamente, né? Porque, na realidade, que eu falei, Divaldo tinha um conhecimento aqui na Terra 1000 vezes mais que a mãe dele, que o Divaldo, apesar de brincar que ele só tem curso de datilografia, o único diploma é de datilografia, o resto nunca não fez, ele fez só o primeiro grau, mas ele é um cara que tem um conhecimento imenso. Agora, a mãe dele, que era semi-analfabeta, quando ela, hoje, porque ela tinha um conhecimento muito além do Divaldo, muito além do Divaldo. Então, hoje, essa criança, o que ela precisa é de rédea, mas não é rédea com castigo, é para você falar de uma maneira que ela te entenda, e ela entender que tem que respeitar, porque você tem que respeitar ela e ela tem que respeitar. Não tem nada a ver com falta de educação, tem a ver de falta de conexão. O problema é conexão. Isso aí. Tá? E você, nós estamos para ensiná-los assim como eles estão para nos ensinar. É uma parceria. E como espíritas que somos, fica fácil. E outra coisa, começar desde essa idade a levar para a filosofia que você quiser, mas que fale em Jesus, né? Que fale em Deus. Evangelização, né? Evangelização. Não importa onde seja, mas evangelizar. Para que o espírito comece, que eu costumo dizer, brincar lá em casa, comece a amaciar o bife. Né? O bife está duro, vou começar a amaciar o bife. Olha lá, rapidinho. A Irena está só comentando que pandemia também é um desencarne coletivo, né? Sim, com certeza. E a Regina Lago está falando que ela fez uma pergunta e a gente não respondeu. Regina, eu estou tentando localizar a sua pergunta, Regina Lago. Regina Lago, qual foi a pergunta? Por favor, Regina Lago, eu não achei. Repita. Não estou achando a sua pergunta, Regina Lago. Realmente. Ah, tá. Achou? Desculpe a pergunta, mas eu não sei como você, Newton, sabe que certo espírito já reencarnou. Exemplo, Kardec. Você disse que já reencarnou. Como saber se é verdade? Desculpe, Kardec? mas não entendo. Eu falei. Logo no início, né? Não, hoje? Não. Não, tá falando aqui, ó. Desculpe a pergunta, mas eu não sei como você, Newton, sabe que certo espírito já reencarnou. Olha, eu gostaria de ver, porque Kardec, eu nem comentei sobre Kardec hoje. Agora. Foi logo no início, né? Mas falei sobre Kardec? Não. Bom, Regina, então, explica direitinho, Regina. Deixa eu lhe falar uma coisa. Ficamos meio perdido aqui. Deixa eu lhe falar uma coisa. Em Apócrifos, né? Kardec está desencarnado agora, tá? Está desencarnado. Existe um Apócrifos aí que não é todo mundo que aceita, que é todo mundo... Mas eu nem vou comentar aqui para não criar polêmica. Mas eu não sei se Kardec está encarnado, não, isso eu não sei. Agora, aqui, o próprio Divaldo Franco, no livro, inclusive, no novo livro dele, no rumo da regeneração, né? No rumo do mundo de regeneração, ele fala que Hipócrates, alguns espíritos de autoestima estão reencarnando para poder auxiliar o planeta. Mas não especificou ninguém. Mas se eu falei Kardec, eu vou ver essa live de novo, porque na minha mente mesmo só se foi um estalo. Mais um comentário para a gente estar encerrando, estamos praticamente encerrando. Eliana Fernandes falou, com mais de 500 livros, para que o Chico precisa deixar mensagem? Falando de pessoa psicografa, né? Isso, Tudo como você falou, Eliana Fernandes completando, tudo passa, isso também passa, né? Isso também passa, é verdade. É isso aí. Só mais algum comentário último aqui, ó. Heloísa Inácio, meu filho dizia que estava num corpo que não era dele, e que ele queria de volta o corpo dele, e não aquele, uma personalidade muito forte e muito inteligente, e que ajudou muito, foi a evangelização, o que ajudou foi a evangelização infantil. Precisa. Na realidade, ele tem consciência de que, porque como a criança, né, principalmente, ela percebe que alguns se vê que não é ele, porque a outra encarnação era outra. Tanto é que tem o caso do bombeiro Marques, né, o menino que dizia que era um bombeiro, até foi Neto Guimarães que falou, conta essa história é importante porque foram pesquisar, né? Na realidade, esse caso dos Estados Unidos, ele ficou marcado porque foram pesquisar. O menino falava que não era, que os pais não eram o pai dele, que aquela casa não é dele, que ele queria voltar para a mulher dele e para os filhos dele. Aí acharam que o moleque estava doido, tentaram internar o moleque. Mas o moleque era pequenininho, tinha 5 anos de idade, 6 anos de idade. Isso. Aí, por sorte, encontrou uma pessoa que era uma psicóloga, só que ela tinha uma tendência já
espiritualista, não é espírita, espiritualista, e ela acreditava em reencarnações. Ela começou a fazer pesquisa com o menino, e o menino falou: onde é que você mora? Em tal lugar, assim, assim. O moleque deu o endereço. Aí ele falou o nome da mulher, falou o nome dos filhos, falou que foi ver, estava lá, já velhinho e tal. E falou que realmente o marido dela tinha desencarnado por causa do incêndio. Né? E ele dizia, o nome do menino é Mark, mas ele fala que era John. Meu nome não é Mark, meu nome é John. Isso, e foram lá e o marido dela era John. Entende? Então, o que acontece é a consciência da criança. Provavelmente o menino esteja relembrando a reencarnação passada. Vamos ver a Alcina aqui, ó, rapidinho. Adorei, Newton. As crianças estão onde elas precisam. Se Deus confiou a nós, é porque nós temos e sabemos como agir. Seja o nome que derem para essas crianças. Exatamente, perfeito. Agora, eu quero que você use a sua vidência agora para responder essa pergunta. Vai, se concentra. A Regina Lago... Ah, não, Regina Lago, desculpa, é outra aqui. Essa aqui. Agora, desculpe, a matemática é vida. Tem mais notícia sobre quando essa pandemia vai acabar, por favor? Pera um pouquinho, deixa eu ver aqui. Se concentra. Meus mentores... Concentra. Quando? Fica para a próxima semana. Semana que vem você fala. Da próxima semana. Agora, a Regina Lago está pegando no teu pé porque você já falou várias vezes que Kardec reencarnou. Já ouvi isso em várias lives. Mas já desencarnou, viu, Regina? Já encarnou, desencarnou. Eu vou falar, vamos dizer que nós somos amigos, né? Nós somos amigos aqui. Vou falar, existem apócrifos. Geraldinho Lemos, eu sou um fã desse cara, né? Ele já tem conosco, eu sou um cara fãzaço dele. Tem um livro chamado assim, Kardec Prossegue. O que é esse livro? Esse livro é um grupo de amigos de Chico, que pegou toda a informação de todos eles, tá? Não, vou falar de novo, isso é uma visão particular minha, não estou assinando embaixo e não vou reconhecer firma, tá? É uma visão. Por que é visão? Para mim, visão é quando eu abro minha mente e analiso. Opinião é quando você fecha, ou seja, opinião é quando você assina... Está fechado em algo, isso. Eu não tá lá um contrato para me assinar, eu não assinei esse contrato ainda, mas eu vi possibilidade das informações, e não vi nem o porquê de não ser, tá? E pegando toda a informação, ele diz o seguinte, esses amigos, que Chico era Kardec. Gente, vou falar de novo, eu não estou dizendo que Você não está afirmando. Eu estou afirmando que era. Eu estou falando dentro da minha visão, não assino embaixo disso, não reconheço firma, mas na minha visão, eu estou assim, sabe? Desse jeito, no borderline, que a gente fala na psicanálise, que é naquela linha tênue. Por quê? Porque Kardec, Kardec, em obras póstumas, ele fala, eu terminarei, ele dá a se entender, terminarei a minha obra, né? Terminarei a minha obra, e dá um entender. Chico fez o impossível. Hoje são mais de 600 livros, porque mesmo depois de desencarnado, não é que está psicografando, não. O Geraldinho Lemos e um pai do Geraldinho Lemos pegou aquelas manuscritos que ele tinha feito e ainda não tinha, né, produzido, né, editado, está editando. Então, a gente tem mais de 600 livros, né? E os amigos dele conversaram com ele, bateram papo com ele. Tem um cara que era ateu, não lembro o nome dele agora, que agora fez a história do Chico e tal, se converteu. Ele fala, eu não me converti. Jornalista? Hã? Jornalista? O jornalista. Eu já vou lembrar agora. Ele fala assim, eu não me converti ao espiritismo, não, mas eu acredito no Chico e faço a vida do Chico. Eu sei que o Chico é amor, é espírito, tudo aquilo que o Chico fez, eu assino embaixo. Então, esses dizem, né? Tem um livro chamado Kardec Prossegue. Se vocês quiserem comprar, vocês vão ver. Esse livro dá a entender que Chico era Kardec. Mas não dá para afirmar. Mas eu vou falar de novo. Atenção, senhores do mundo inteiro, eu não estou afirmando. Minha visão, mas eu não assino ainda. O contrato está aqui para me assinar, mas eu ainda não assinei nem carimbei. Entendeu? Então, por isso que talvez você esteja... Mas hoje, pelo menos, eu não falei isso, mas é uma coisa que... Já que eu falo, todo mundo tem amigos, né? Somos todos de nós. Então... A Ademir Asconi Moutinho está falando, quando você reencarna, não esquece. Você não esquece a vida anterior? Você esquece, né? Professor, esquece entre aspas, né?
Esquece porque precisa. Mas a gente tem uma noção. Mas tem uma A noção. Alcina Medeiros está só corrigindo que aquilo que ela falou não, Kardec não, é Emmanuel, né? O quê? É aquela mensagem que ela deu sobre das crianças. Ah, tá bom. Tá bom? E a Nilza Lozada, rapidamente, diz: companheiros que estiverem encarnados na mesma época de Jesus, com toda certeza já voltaram em outros corpos. Sim. E Allan Kardec veio capacitado para elucidar as nossas mentes. E Kardec já voltou na veste de Chico Xavier, que é uma coisa que a gente, né, tem uma noção, mas não tem como afirmar. Não tem. E digo, eu não sei, Geraldo falou, né? Geraldinho falou, a gente conversando, ele disse o seguinte, que Chico disse para ele, deu uma risadinha assim, no final, não no começo. No começo da vida, Chico negava para evitar, né? Negava. No finalzinho da vida dele, ele começou a abrir o jogo, e aí parece que Geraldo falou assim, Chico, e aí, é verdade? Então ele deu uma risadinha assim, falou assim, só balançou a cabeça. Não falou nada. Não falou nada. Então, quem não cala se concentra. Quero olhar para hoje, Geraldo, pelo amor de Deus. E os amigos dele, alguns amigos, amigos mesmo, de conviver com ele, ele confessou, ele aceitou realmente que era. Tá certo. A Matemática é Vida, essa é uma grande amiga, agora que eu conheci ela, viu? Um beijo no coração para você. Legal, viu, ver você aqui. Olha lá, como voltar a estudar a doutrina? Como? Aqui no NED, minha querida, ela é de Diana. Ela foi frequentadora há muitos anos aqui. Né? Então, entra no NED, a gente vai, bate um papo e toda sexta-feira nós estamos aqui. Inclusive tem o grupo do WhatsApp, se você quiser. Então, se você tá bom? quiser, exatamente. Eliana Fernandes, respeito esse Geraldinho, mas que importância tem para nós saber quem era Chico Kardec? O importante é a obra. Sou mais da opinião de do viúvo da Meimei, que se chama Arnaldo Rocha. Eu também acho, eu concordo com você. O problema, veja bem. É que a gente acabou falando no assunto porque foi envolvido. Envolvido. Né? Mas eu nunca comentei, eu não sei, acho que eu comentei algum tempo atrás aí, mas é assim, eu concordo com você. Isso não é importante. E o próprio Chico nunca se preocupou com isso. Né? Mas não é uma questão de Chico ser Kardec ou não ser Kardec. O importante é. Sabe por que eu acho legal, né, de dizer que Chico é Kardec, né, ou foi Kardec, ou sei lá o que é? Porque Kardec, gente, Kardec foi o Kardec lá, da Gália, né? Kardec foi John Ruhr, que morreu na fogueira. Kardec foi um monte de espíritos antes, né? E foi Chico, e com certeza, eu tenho certeza, assim, gente, eu tenho certeza, mas não me pergunta qual é o livro, porque é uma certeza particular, que Chico Xavier vai voltar a encarnar provavelmente nos mundos felizes, quando a Terra for muito mas o que a Eliana está falando, isso aí. Agora, isso são as obras. Né? O que eu quero dizer que é importante disso tudo é que Kardec fez 30 e poucas obras, deixou 30 e poucas obras, né, mais as revistas espírita, e Chico deixou 600. Ou seja, o que eu quero dizer que é importante é a continuidade, que a obra não para. Entendi. Né? É isso que eu quis dizer. Muda de corpo e continua a obra. Exatamente, a obra, aquilo que Zéfiro falou para Kardec, quando Kardec iniciou esse trabalho de codificação, ele falou: Zéfiro, eu estou apavorado. E agora? E se eu não conseguir, como é que fica, Zéfiro? Porque ele achou que era um monstro, o que ele tem que fazer? Nossa, tu tem que construir um prédio com 50 andares. Aí o Zéfiro olhou para ele e falou assim: olha, Alain, o negócio é o seguinte, cara, se tu não puder, outro vai vir no teu lugar, porque a obra é muito maior que você. É isso aí. E segundo o próprio Chico, dito pelo Chico, tinha 57 escolhidos. Tá? Esse falhar, tinha esse falhar, até que... Porque a obra não para. É isso aí. Não para. Só para continuar aqui, a Andréia, que você quer Matemática e Vida, existem grupos de estudo online? Entre em contato comigo, eu te passo vários, tem vários. Além do NED, aqui na sexta-feira, às 14 horas, tem outros grupos de estudo também. A Cláudia Ribeiro, rapidinho. Juninho e Zé, adoro suas sextas. Obrigado. Sempre aprendo muito, gratidão. Beijo, Claudinho. A Cláudia veio falar assim: eu acredito que é bom sabermos certas coisas, sim, até porque algumas pessoas querem provas, mesmo não sendo possível saber 100% de nada. Verdade. E eu quero aqui me corrigir, que não é do assunto das crianças. A Alcina está falando: não, Zé, o que o Newton fala é que quem reencarnou é o Emmanuel. Isso é verdade. Emmanuel, e não é eu. Gente, é só que vocês verem. Divaldo fala isso. Chico falou isso.
o Chico falou, Divaldo fala isso o tempo todo, que Emmanuel está reencarnado no estado de São Paulo, uma cidade que ele não falou qual é, que hoje está com 21 anos de idade, que a obra, ele já está, né? Só que numa forma mais... Ele já está, ele vai trabalhar aqui em Chico, vai psicografar também, vai fazer o mesmo trabalho de Chico. E segundo, aí é apócrifo, gente, é apócrifo, vou passar informação, é apócrifo. Chico seria o seu mentor espiritual. E brincando, o Manuel falou assim, o Manuel falou assim para ele, assim, Chico, agora tu vai ver como é duro. E Chico falou assim para ele, tu vai ver como é duro, tu não é um cara que nem você. Entendeu? Então, isso dito por Divaldo, vocês procurem aí, Chico, Emmanuel encarnado, vocês vão ver Divaldo, um monte de gente, Haroldo Dutra, pessoas que, né, tá bem acima de mim. E ele está reencarnado, porque a obra continua, não dá para parar, gente. Emmanuel já foi o padre Emmanuel da Nóbrega, né, e tantos outros. É isso aí. Tem que encarnar. É um processo natural da vida e da necessidade. Está esclarecido. Vamos fazer uma prece? Convido a todos que estão assistindo agora, lembrando a todos vocês que hoje, todos os dias, nós temos o nosso Evangelho no Lar com Beni Coquito e Newton Júnior, às 18 horas. Hoje teremos o D'Alessandro no estudo do livro Voltei. O estudo de hoje está sensacional. O D'Alessandro estava inspiradíssimo. Nossa, muito bom. Assistam, tá bom? Na segunda-feira temos o Maurício Zominani, do Paulo Estevam, do estudo do livro Paulo Estevam, capítulo 3, né, o Rob? Capítulo 3? Isso. Capítulo 3, tá? E terça-feira quem é, Rob? Terça-feira, Henrique Botaro. Henrique Botaro, Nosso o estudo do livro Nosso Lar. Não falta estudo, viu, André? Todo dia tem um estudo de um livro aí para você acompanhar. E além do NED, porque a vantagem do NED é que a gente acaba interagindo. Faz a prece para a gente? Faço, claro. Vamos lá. Bom, antes de mais nada, quero agradecer a cada um de vocês, os que participaram, os que nos assistiram, que nos acompanharam. Agradecer a todos os nedianos do grupo, né, que interagem, a Delmira e tantos outros, né, que representam todos vocês, que interagem aí e fazem o NED se tornar um grupo dinâmico, né? Isso. E até mesmo aquelas postagens tão polêmicas, né? Gente, é importante, a polêmica é importante. Para esclarecer, né? Não vamos, às vezes, criticar as pessoas, porque não vamos aprender, não é verdade? A gente aprende com isso, porque na maioria das vezes a pessoa posta, não posta porque quer criar uma polêmica, ela posta porque ela acredita naquilo. E se aquela pessoa está enganada ou não, que alguém vai se convencer, né? Ou nós vamos nos convencer de que estamos enganados e ela está certa, ou ela se convencer de que ela está enganada e nós estamos certos. Mas para isso, o grupo existe para isso, para que a gente possa refletir, né? Somos todos nedianos e o NED é nosso. Então, nesse momento que estamos todos reunidos, vocês com essa energia maravilhosa, nessa harmonia, nessa simbiose de busca pelo saber, agradecer aos nossos amigos espirituais que nos acompanham o tempo todo e, nesse momento, estão muito felizes por nos reunirmos, nós que somos uma grande família espiritual e estamos, nesse momento, nos reencontrando através do NED, através do Ceará de José, que deu essa oportunidade. Agradecer a Jesus, o nosso irmão maior, o nosso grande mestre, o médico de almas, que está a todo momento tentando nos curar espiritualmente, que é mais importante, e que nós possamos ter essa consciência dessa presença, desse amor que Jesus tem por nós. E uma forma de agradecer a Jesus, de uma forma de agradecer ao Criador, não é através de orações babescas, né, com palavras rebuscadas, não é através de gritos, pode ser através do sussurro do coração, do amor, da fraternidade e principalmente do respeito aos nossos semelhantes. E por isso nós agradecemos a tarde de hoje por tudo que nós recebemos e que um dia, quizás, sejamos dignos dessa confiança. O nosso muito obrigado a todos, que Deus ilumine os seus lares e que Jesus nos abençoe, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus.
Pessoal, muita paz, sintam-se abraçados, acolhidos, que Deus ilumine o coração de cada um. Até sexta que vem, tem uma programação vasta aí na semana, assista a nossa programação da Use Baixada, do Seara News, e vocês vão estar sempre muito bem informados sobre a doutrina espírita. Tchau, pessoal. Obrigado, gente. Fique com Deus. Uma realização do Lar Espiritual Seara de José e conta com o apoio da Farmácia Ativa, Alcance Apps, Programação e Vendas, Tâmega Turismo e Seguros, Panificadora Pinheiro Machado, Íntegra Empreendimentos Imobiliários, Securserve, corretora de seguros. Acesse o nosso conteúdo no Facebook, siga-nos no nosso Instagram e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de ativar as notificações clicando no sininho. Acesse o site searajosé.org.br. Conheça a nossa história e fique atento aos nossos eventos. Fale com a gente através do WhatsApp 13991536974. O NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, é uma produção da JM Vídeos.